A gente segue falando sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Depois da decisão de torná-lo réu, Bolsonaro se pronunciou, se manifestou ali para a imprensa e a gente vai conversar com a Luciana Verdolim agora. Fala aí, Verdolim, quais foram os principais pontos, porque o discurso foi longo, né? Bem-vinda. Foi longo, Cine. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar que hoje teve um momento de intranquilidade no país por conta do que ele chamou de criatividade de alguns. Bolsonaro ainda alegou que ele fez questão de rebater alegações que foram feitas contra ele lá no Supremo Tribunal Federal durante o início, do julgamento das ações penais. Ele apontou vários pronunciamentos que fez logo depois das eleições presidenciais de 2022, em que ele defendeu a necessidade de manifestações pacíficas no país. Na época, Bolsonaro lembra que, inclusive, fez questão de recomendar aos apoiadores que fizessem diferente da esquerda brasileira, sem invasões, destruição de patrimônio público, cerceamento do direito de ir e vir, e por isso Bolsonaro disse que está sendo perseguido. A gente tem parte da declaração que o ex-presidente concedeu hoje à tarde. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. O ex-presidente ainda lembrou que durante uma recente entrevista do ministro da Defesa, José Múcio ressaltou que, no entendimento dele, o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. E lembrou, inclusive, que ainda na transição do governo dele para o governo do presidente Lula, foi feito um pedido pelo próprio Múcio para que ele mudasse os comandantes militares e que, se ele tivesse alguma intenção de praticar algum ilícito, ele não teria atendido como fez isso no final de novembro, início de dezembro. Os comandantes militares foram trocados. Bolsonaro ainda fez questão de ressaltar que 2 anos de investigação ainda não descobriram quem seria o líder dessa trama golpista. A gente tem a declaração. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do poder judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Ainda segundo Bolsonaro, golpe tem povo, mas também tem tropa, armas e lideranças. Bolsonaro ainda reclamou das alegações de que essa suposta tentativa de golpe teria começado em 2021, quando ele era ainda presidente da República, e fez questão de lembrar que não haveria justificativa dele, presidente, tramar um golpe contra ele próprio. Lembrou, inclusive, que se ele tivesse más intenções, ele não estaria aqui no Brasil nesse momento e não teria atendido a vários pedidos que foram feitos pela equipe de transição de Lula durante o período em que ele ainda era presidente da República. Obrigado pelas informações, viu, Luciana Verdolim? Um abraço para você. O Alangani, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala sobre uma história que está sendo contada justamente para impedi-lo de atuar nas eleições de 2026. Ele já está impedido por outra decisão também dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Ele está inelegível. Mas que isso só alimentaria ainda mais a necessidade de tirar Bolsonaro do páreo. Como é que você avalia a maneira como os ministros se manifestaram e a resposta que Jair Bolsonaro deu ali num discurso longo hoje aos jornalistas? Olha, basicamente, traduzindo o discurso de Jair Bolsonaro, ele disse: o 8 de janeiro não foi um golpe. Por quê? Porque não havia participação de fato das Forças Armadas, não havia apoio de grupos muito fortes na sociedade, como ele falou, agricultores, empresários, setores da imprensa, não havia liderança, não havia financiamento, portanto, o 8 de janeiro não foi golpe. Mas assumindo, por hipótese, que o 8 de janeiro tenha sido um golpe de acordo com o relatório da PGR.
mesmo assim, não há nenhuma ligação concreta de que Bolsonaro participou do dia 8 de janeiro, até porque fez uma transição pacífica com as Forças Armadas e não tem nenhum tipo de ordem em que Jair Bolsonaro fala para os manifestantes invadam o Congresso ou algo do tipo. Ainda assim, se o 8 de janeiro for verdadeiro, for um golpe, Bolsonaro não teria uma participação. O ex-presidente Jair Bolsonaro usa como exemplo o golpe de 64, então falando sobre essas conspirações que aconteceram em setores da sociedade, da imprensa, internacionais, com o apoio dos Estados Unidos à época a essa gestão, ao golpe militar que aconteceu. Você, Gustavo Segré, entende que essa história se repetiria se de fato houvesse essa tentativa, como tenta explicar Jair Bolsonaro? Como é que você vê as maneiras como o golpe ou a tentativa de golpe poderia acontecer e o jeito como a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal incluem Jair Bolsonaro no que eles chamam, sim, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Eu continuo pensando que para chamar alguma coisa de golpe tem que configurar as considerações de golpe. Para isso eu vou na história. O primeiro golpe antes de Cristo, inclusive, foi o primeiro. Mais de 2000 entre tentativas e confirmações. Todos eles tinham 3 características que não saíam nunca de estar. A primeira, um líder. Vamos imaginar, por um momento, teve um monte de gente que queria pedir a destituição do presidente Lula. E alguém falava, tá bom, quem vai assumir? De vocês, aqui, que vou entregar para quem o poder? Aí todos começaram a se olhar. Ia entregar para quem o poder? Não tinha ninguém. Segundo, armas. Eu não vi nenhum golpe que não tenha o apoio daquele que detenta o monopólio da força, que é o Estado. Então, se aquele que detenta o monopólio da força não se junta a essa tentativa, não existe golpe. Por quê? Vamos nós 4 com bolinhas, sei lá, porque eu não vi armas, conforme muitos juízes falam que era um grupo criminoso armado. Eu não vi armas, mas imaginemos por um momento que a gente ia com pedras. Aí vem 2 soldados do exército com armas e falam, vocês, você está querendo golpe? Tá, tirem as pedras para o chão. E a gente vai ter que fazer assim, não temos armas. Então, segunda característica, não existia. A terceira, a grande maioria tem gente jovem e masculino. E aqui você viu de tudo. Nós passamos muitas vezes, aqui na Jovem Pan, imagens desse momento, e tenho muito claro na minha mente, um senhor que vai com o filho. Quem irá com o filho a um golpe de Estado? Não existe isso. O próprio ministro da Defesa, Múcio, disse, esse não foi um golpe. Mas a sequência dessa narrativa tem que estar muito clara. Agora, não interessa quem foi. A gente estou me referindo àqueles que são acusadores. Nós temos que provocar a ideia de um golpe. E depois colocamos a gente que a gente quer dentro dessa tentativa de golpe. Até agora, tem muita inconsistência. E o que me chama a atenção, Evandro, é que a característica de qualquer, eu não limpo a barra de ninguém. Não me interessa a ideologia. Se alguém cometeu delito, tem que ser julgado conforme a lei. E a lei determina que tem que ter uma instância com recurso para uma segunda, eventualmente para uma terceira e eventualmente para a quarta. Aqui está indo direto na última. E na última não tem recursal. Então, o que o Supremo Tribunal Federal resolver, vai ser o que está resolvido. E a situação, concluindo, seria... Teve uma frase de um ministro por aí que falou, derrotamos o bolsonarismo. E agora tem que tirar o Bolsonaro do meio. Esse é o objetivo, fica muito claro. Eu já vou ouvir o Zé e o Piperno, mas antes eu quero trazer também a repercussão dos aliados de Jair Bolsonaro. Quem vai contar é o André Anelli. Como é que eles se manifestaram? André Anelli, bem-vindo, conta aí. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Houve grande manifestação não só de aliados do ex-presidente Bolsonaro, mas também daquelas pessoas contrárias a ele aqui no Congresso Nacional, justamente porque o ex-presidente acabou utilizando as instalações aqui do Parlamento para acompanhar esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro continua nesse momento nas instalações aqui do Congresso Nacional, especificamente no gabinete do
do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e que foi um dos responsáveis também por repercutir essa ida de Bolsonaro ao banco dos réus por decisão do Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, é juiz ou promotor? Como que exibe um vídeo que não está nos autos e com o claro objetivo de prejudicar o réu? Não sobrou nada do Estado Democrático de Direito, fecha aspas, manifestação pelas redes sociais. Também, por meio das redes sociais, o presidente do Partido Progressistas, o senador Ciro Nogueira, acabou se manifestando, abre aspas, a história não é escrita pelo presente, mas pelo ontem, o hoje e o amanhã. Reservará a Jair Bolsonaro a visão desapaixonada de sua importância para a democracia e sua condição de vítima de uma vereda histórica que a história o inocentará. Fecha aspas. Outra repercussão também é da líder da minoria na Câmara dos Deputados, Carol Dittoni. Ela disse que a decisão já estava escrita e a sentença já estava pronta. E a gente destaca, por fim, o senador Marcos Rogério, mais um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, que disse, abre aspas, é um jogo de cartas marcadas, uma denúncia vazia, frágil e teratológica. Acusa de crime de golpe, sem armas, sem tanques, sem conspiração concreta. O que há são discursos, opiniões, questionamentos. Tudo isso protegido pela Constituição. Estão tentando transformar palavras em crimes, ideias em ameaças. O Brasil não merece isso, fecha aspas, manifestações então do senador Marcos Rogério. Por outro lado, governistas também acabaram utilizando as redes sociais para apoiar a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente começa com o presidente, com o líder, aliás, do governo aqui no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, que disse, abre aspas, o ex-presidente se equivocou. O Senado é poder constituído, não oferece asilo, fecha aspas. Randolfo Rodrigues acabou ironizando o fato do ex-presidente Bolsonaro ter utilizado aqui o Congresso Nacional para acompanhar essa manifestação, esse julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Outra repercussão aqui é do senador Marcelo Castro. Ele também acabou, então, criticando, o ex-presidente Bolsonaro e apoiando a decisão do STF. Abre aspas. Todos sabemos que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Os mandantes e os financiadores têm que responder com os rigores da lei. A decisão do STF de tornar réus Bolsonaro e seu grupo é mais do que correta. A democracia é um patrimônio que conquistamos a duras penas. Fecha aspas. A ex-deputada federal Joyce Hasselmann também acabou se manifestando, disse que vai toda a corja em cana. Eu avisei ainda em 2019, fecha aspas, portanto, a ex-parlamentar. André Janones, deputado federal, resumiu a manifestação dele com uma ironia ao que o ex-presidente Bolsonaro já postou nas redes sociais também em outras ocasiões, disse apenas, abre aspas, grande dia, fecha aspas. E a deputada federal Érica Hilton se manifestou dizendo que o ex-presidente e seus aliados golpistas se tornaram réus. Essa foi, portanto, a manifestação da deputada federal. Ao longo do dia, outras manifestações devem aparecer aqui no Congresso, que tem reuniões em comissões, reuniões também nos plenários e que, por conta disso e também por conta da presença do ex-presidente, os parlamentares acabam se manifestando cada vez mais nesse momento. Evandro. Com certeza, André Anelli, obrigado pelas informações. José Maria Trindade, eu quero saber o quanto esse episódio vai alimentar de maneira assim, bastante robusta a briga política, principalmente quando falamos de um 2026 logo ali batendo a porta. Pois é, a impressão que se tem é que estava precificado e que tudo foi ali previsível, era previsível esse resultado, né? A gente não sabia, evidentemente, de detalhes, mas sabia que esse era o roteiro, né? De tornar réus a cúpula do governo passado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, são três generais no banco dos réus da primeira turma do Supremo e um almirante. Então não é pouca coisa e é surpreendente o julgamento desse tamanho. Mas mesmo assim, há uma certa calma, eu achava que haveria uma reação muito maior, mas ali os aliados mais próximos é que ficaram ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi hoje a primeira turma, né? Ele preferiu ficar no Congresso Nacional e eu acho isso correto.
Congresso é a trincheira que se faz da política, é a trincheira que se faz, inclusive, da democracia. E a gente vê claramente que é tudo organizado, inclusive o tempo. É um julgamento que vai ser rápido. Já houve ali a marcação dos outros grupos, né? Que foi um julgamento dividido em grupos. Esse seria o crucial ali com a cúpula do governo passado. Então, era previsível, a gente esperava ali os detalhes e assusta que a repercussão não foi tão grande como merecia, como deveria ser. Eu não sei se exatamente ou estrategicamente que o presidente Lula levou os presidentes e ex-presidentes da Câmara para o Japão e alguns líderes dos partidos políticos, mas eu achei que ficou tudo muito calmo. Mas não é tudo muito calmo. Vamos dizer, uma pré-condenação, porque tudo indica, fala dos ministros. Os ministros abandonaram aquela postura jurídica, sisuda, como deve ser, um tribunal superior, a mais alta corte do país, e desceram ali a detalhes como se estivesse falando em um local desprovido de exigência jurídica, usando, inclusive, alguns argumentos fora do processo. Então, era esperado esse resultado e a gente acha estranho certos detalhes que estão acontecendo. E confirma que o julgamento será mesmo muito rápido. Quando a gente fala sobre a rapidez, né, o argumento de alguns dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal é que haveria a necessidade desse julgamento acontecer no ano de 2025 para se evitar uma contaminação política por conta das eleições em 2026. Mas acho que é difícil a gente não pensar em qualquer tipo de contaminação política relacionada a isso, seja dentro ou fora, enfim, em qualquer dos âmbitos que a gente analise, porque as eleições de 2026, elas estão presentes desde o primeiro momento em que o atual governo assumiu a cadeira novamente lá atrás. Ou seja, você entra no cargo e já se começa a pensar e a se movimentar as bases e as estruturas para manutenção ou não desse poder. Ou para que a oposição possa retomar o espaço que foi perdido para o atual governo. Então, não sei se o julgamento esse ano, Piperno, para se impedir ou se evitar uma contaminação política, resolveria, de fato, o problema, dado que a política está ao nosso redor o tempo todo. Eu acho que as decisões jurídicas, as decisões das cortes, elas não podem se pautar pelo cronograma eleitoral. Pois é. Como, aliás, foi muito questionado em 2018, no começo do ano. Me lembro claramente de uma entrevista do desembargador Thompson Flores, lá do 4º Tribunal, que tinha em mãos aí o julgamento do processo sobre o então ex-presidente Lula na segunda instância, e ele falou claramente que a minha corte costuma decidir com muita celeridade e nós não vamos deixar que isso contamine o ambiente, não avance pelo ano de 2018. E, de fato, o Lula foi condenado em primeira instância em julho e em segunda instância em janeiro, apenas 6 meses. Mas eu queria dizer que, sobre os ministros do STF, e realmente, às vezes a gente fica até um pouco hipnotizado, né, com a retórica de alguns deles, né? Mas quem mais me chamou a atenção hoje foi talvez aquela que tenha a oratória menos empolgante, que é a ministra Carmen Lúcia. Sempre uma ministra que eu respeito muito, mas eu acho que ela hoje desfiou uma série de argumentos, para mim, irrefutáveis, porque de certa forma, são aqueles argumentos que eu defendo desde janeiro de 2023. Ou seja, o que está em julgamento não é a suposta tentativa golpista do 8 de janeiro, mas sim uma trama toda, que ela hoje detalhou muito bem ao dizer o seguinte: olha, não podemos esquecer aí os fatos passados, os fatos pretéritos. Nós temos o final da história, que é o 8 de janeiro, mas tem que olhar para trás. Todos os fatos que foram encadeados e que levaram ao 8 de janeiro, porque muita coisa aconteceu desde a contestação dos resultados e das urnas eletrônicas muito antes. E vejam só, né? Ontem foi ela, inclusive, aquela que rebateu com mais veemência um dos advogados, até se não me falha a memória, o do Ramagem, que falava lá de uma suposta fiscalização das urnas que a ABIN faria. Falou, quem tem que fazer? Esse não é o papel da ABIN.
a fiscalização de urnas não é com vocês. Então, veja, muita coisa foi distorcida e é necessário, sim, que ministros como ela coloquem a bola no chão exatamente para que a gente tenha uma ideia melhor de como os fatos foram encadeados. Que foi, secretário? Eu não sei o que te provoca hipnose na fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas respeito essa hipnose que possa te provocar o discurso de algum dos ministros, mas uma das questões que a ministra Carmen Lúcia colocou foi que o TCE, um dia antes do 8 de janeiro, tinha informações de que alguma coisa aconteceria. E aí a minha pergunta é, se o TCE sabia, o governo com certeza sabia, a inteligência do governo Lula sabia, por que não foi feito nada? Pois é, o Essa é a minha pergunta. Então... E ela falou, eu liguei a ministra Rosa Weber ligou para os responsáveis pela segurança, ou seja, do Distrito Federal, Distrito Federal, e ficou aguardando resposta. E aí? Então, ligou para os responsáveis, por isso que, inclusive, ela reclama disso, do fato de que houve negligência, sim, dessas pessoas que estavam diretamente relacionadas à segurança, e ela, secretária, perguntou o seguinte hoje, por que eles não compareceram? Por que todos eles desapareceram? Mas a Força Nacional estava aí também. E mais uma questão, e eu continuo insistindo nessa tecla, porque eu estive nesse lugar. Se o governo, o Distrito Federal ou quem seja que for. Porque a gente precisa incluir, nesse caso, o governo do Distrito Federal. Claro. Tem o poder sobre a segurança pública. Mas aí não dá. A responsabilidade dele. Então, mas aí vem a seguinte questão. O governador já foi absolvido. O governador já está fora do processo. Sim. Então, e como o governador, que é a máxima autoridade responsável, foi absolvido e o que vinha embaixo não, e aí vou de novo. O governo assumiu no dia 1º de janeiro. Tinha gente, como sempre, Piperno insiste em lembrar, e está certo, nos quartéis, na porta dos quartéis. Primeira pergunta que ainda não obteve resposta. Por que o governo, no monopólio da força, já constituído como novo governo, não tirou essas pessoas fora? Porque já eram, inclusive, novos comandantes das Forças Armadas. Não eram os anteriores. O próprio ministro das Forças Armadas do governo Lula foi colocado pelo governo Bolsonaro. A sugestão e solicitude do, então, candidato a ministro da Defesa, Múcio. E aí vem, não foram tiradas. Me chama a atenção. E aí vou mais longe. Se você cortar 3 acessos, 3, não estamos falando de 20, 3 acessos, para que as pessoas que chegavam com ônibus e teve 30 notificações da BIM alertando o governo, gente, alguma coisa vai acontecer. E quando alguém te diz que alguma coisa vai acontecer, você não faz nada. Se cortassem em 3 lugares, ninguém chegava na Praça dos Três Poderes. E aí, por um momento, convido a audiência a fazer a seguinte reflexão. Se o 8 de janeiro tivesse sido evitado, estaríamos falando de tentativa de golpe? Todo mundo sabe a resposta. Que foi, Piperno? Remate. Bom, primeiro que eu acho que há outros elementos, sim, até porque há muita coisa, muitos fatos pretéritos aí que estão sob investigação. Agora, veja, primeira coisa que eu queria dizer que passou aqui, o ministro Alexandre Moraes ontem, inclusive, forneceu estatísticas aí sobre o perfil dos condenados até aqui. E o que isso teria a ver com colocar alguém réu? Ninguém está pedindo indicadores de prisão. Precisa. Por quê? Precisa, porque é o seguinte, tem que desmitificar o argumento mentiroso de que os condenados e aquela manifestação, aquela tentativa golpista foi um movimento de velhinhas, indefesas e tudo mais. Mas não necessita ser velhinhas. Se a gente, vamos imaginar que nós 4 vamos a um mesmo lugar e não conversamos entre nós para nada. Jovem, exatamente, está lá. Então, não, tudo bem. Então, ou seja, gente, é mentira que era um movimento de velhinhas. Tinha velhinha, é verdade. Tinha criança, tinha vendedor de algodão doce, tinha cadeira de praia. Que golpe foi isso? Me mostra um golpe só que tem essa característica. Eu mostro. Um só. Eu mostro. Então, com um só está ótimo. É que eu sei porque não dá tempo sempre para falar isso. Mas, por exemplo, na literatura dos regimes que caíram, eu facilmente poderia recorrer, por exemplo, à Romênia. Quando cai a ditadura Ceausescu, ele é preso na rua por populares. Você escutou? Quando cai a ditadura. Estão falando de uma ditadura. Uma ditadura. Que golpe é? O golpe que tira uma ditadura? Mas era um governo... Golpe quando tira um governo democraticamente eleito, não uma ditadura.
Ou seja, foi um governo que caiu, ditatorial ou não, foi um governo que caiu por manifestação popular. Então não é uma coisa que nunca aconteceu na história. Geralmente as ditaduras caem precisamente por manifestações populares, Piperno. Que foi? Ótimo que seja assim. Que foi, Gani? Fala. Não, o Piperno trouxe aqui o argumento da ministra Carmen Lúcia, dizendo que não estão julgando o 8 de janeiro, mas toda uma trama golpista. Com todas as vênias, eu discordo desse argumento. Por quê, Evandro? Pelo seguinte, porque se for simplesmente a cogitação de um golpe que não foi consumado, que não houve uma tentativa, não seria crime. De acordo com... Golpe consumado... Mas a tentativa é 8. A tentativa está no 8 de janeiro. Para a PGR, é exatamente isso que o Segré trouxe. Quer dizer, houve toda ali uma cogitação que a tentativa foi o dia 8 de janeiro. E que muitos juristas apontam que aí está a fragilidade da peça. Por quê? Porque não há uma conexão concreta entre aquela cogitação e o dia 8 de janeiro. Ou seja, um comando, um recurso, um financiamento, a participação das Forças Armadas ali no dia 8 de janeiro. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes alega, Gani? Eu até separei um trecho aqui para poder contextualizar sobre isso que você traz. Que Bolsonaro coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na construção de uma narrativa de desinformação para criar um comportamento agressivo contra as instituições do poder. Ou seja, Bolsonaro começou lá atrás, seja questionando as urnas eletrônicas, fazendo reunião com embaixadores, alimentando também a sua oposição ao Supremo Tribunal Federal e a alguns ministros, especificamente por meio das redes sociais e de uma suposta milícia digital, dessa maneira fazendo com que essas pessoas, elas sentissem que, de fato, ao se mobilizarem, elas teriam o poder de segurar aquele governo e impedir que o presidente Lula atuasse num terceiro mandato. Então, o que o ministro fala é que houve uma intenção para construir essa narrativa que levou ao 8 de janeiro, ou seja, fazendo uma conexão, então, entre a atuação de Bolsonaro e seus aliados e esse ódio que culminou no 8 de janeiro. Foi isso que foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu discordo desse argumento, Evandro, é o seguinte, quer dizer, ele não tinha claro, né, o Jair Bolsonaro, bom, que eu quisesse, né, o 8 de janeiro como um resultado final. Você até pode criar toda uma narrativa para ter uma agitação social, mas que eu não tenho claro, né, o que eu quero lá na frente. Eu não tenho isso de uma maneira muito concreta. Ou seja, você acha que não houve nenhum tipo de condução? Não. Não exatamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de narrativa, mas que grupos começaram a se mobilizar para unir essas pessoas que foram aquele dia. O que eu quero dizer é o seguinte... Ou seja, houve uma coordenação de alguém. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte... O discurso pode até alimentar essas pessoas, né? Tem uma correlação, mas não que haja uma causalidade. Vou dar um exemplo que é do Adélio. Então, assim, várias pessoas falando que o Adélio era o Jair Bolsonaro era um fascista que merecia morrer, inclusive setores da imprensa falando isso, jornalistas, filósofos, etc. O que acontece? Na cabeça do Adélio, ele foi alimentado de alguma maneira por essa narrativa. Quando ele vai dar a facada no Jair Bolsonaro, ele tem a nítida impressão que ele está dando uma facada lá no Mussolini, né? Estou fazendo aqui um bem para a sociedade, na cabeça do Adélio. Mas eu não posso responsabilizar todas essas pessoas que chamaram Bolsonaro de fascista pela tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro por Adélio, por mais que isso tenha contaminado a ação de Adélio. Esse que é o meu ponto. Como é que você avalia, hein? Você teria como ler isso que você leu do ministro? Ele fala o seguinte: Bolsonaro coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na construção de uma narrativa de desinformação para criar comportamento agressivo contra as instituições. Ok. Mas era para evitar a assunção do presidente Lula. Nesse caso, mencionando a atuação no 8 de janeiro. Ou seja, houve ali
digamos, uma movimentação coordenada por Jair Bolsonaro para que as pessoas, de fato, acreditassem que, em algum momento, elas poderiam impedir que Lula chegasse ao poder. Ou seja, uma tentativa de golpe de Estado. Perfeito. Peraí, vamos lá. Ou de abolição do Estado Democrático de Direito. Se o golpe tivesse sido antes da assunção do presidente, poderia ter sido um autogolpe. E aí ele, Bolsonaro, a condução como chefe de Estado do chefe das Forças Armadas. Então aí era um autogolpe e eu posso até comprar. A narrativa começou depois, depois do governo Lula. Até aí ninguém falava de narrativa. O próprio presidente Lula que começou com essa palavra da narrativa. Mas já que está sendo utilizada, vamos aproveitá-la. Imaginemos por um momento que toda essa situação era para evitar a assunção do presidente Lula. O presidente assumiu, o presidente Bolsonaro saiu. Aí, como você linka uma coisa com a outra? E aí, cada vez que eu escuto e leio alguma coisa, sempre reforço mais essa questão. Se não existisse o 8 de janeiro, nada disso tivesse existido. E para isso, bastava cortar 3 pontos do acesso para os 3 poderes, o que não foi feito. Para isso, bastava que o novo governo, que não estava de acordo com as pessoas aí reclamando nos quartéis, tivesse expulsado essas pessoas. Não tinha nada para fazer aí. E ele tinha o monopólio da força. Por que não foi feito? A minha convicção, que não consigo provar, obviamente, mas a minha convicção é que era sabido que tinha alguma coisa. A BIM indicou que tinha alguma coisa acontecendo. E era preciso que essa coisa se confirmasse para linkar uma tentativa anterior com um fato posterior.